Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E estamos na parte de instruções dos espíritos, tratando da lei de amor. Vimos no item 8 uma mensagem do espírito Lázaro, no item 9 uma mensagem do espírito Fenelon e hoje veremos no item 10 uma mensagem do espírito Sansão. Sansão foi membro da Sociedade Espírita de Paris. Então, era um espírito espírita, né? Ele foi espírita, estudou essa doutrina nascente ainda na sua desencarnação, ao período da sua desencarnação, e volta para falar aos companheiros da Sociedade Espírita de Estudos Parisiense, Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, que Kardec dirigia, fundou e dirigia, e ele fazia parte, Sansão. Vejamos então o que ele nos diz, e ele também vem nos falar então de amor, da lei de amor. Meus queridos condiscípulos, começa ele. Eu disse o ano da mensagem? 1863. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes, junto a ele, não é? Ele está desencarnado, passando essa mensagem, vos dizem por minha voz, amai bastante a fim de serdes amados. Então, amar o próximo como a si mesmo é quase como se fosse um movimento que flui, como as ondas do mar, não é? Amai bastante para serdes amados. É a lei de causa e efeito. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia, ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei, ou seja, nos elevaremos, não é? De tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Ou seja, antes de desencarnarmos, agindo dessa forma, amando bastante para sermos amados, estaremos em franco processo de espiritualização, mesmo antes da nossa desencarnação. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, futuro que vai além do túmulo, não é? Então, esses estudos espíritas nos dão essa certeza por compreendermos o futuro. A ascensão até Deus, então isto é uma certeza, a progressão até Deus, sabendo que ainda existe uma diferença enorme entre a perfeição relativa, humana, da perfeição absoluta, que é a perfeição divina. Então, essa ascensão até Deus, que é a lei de progresso, uma lei de Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações de vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria. Julgar o quê? A tudo e a todos. Sem essa aparente divisão que existe, né? Essa divisão que existe entre pessoas e situações. Na verdade, não estamos distintos, não somos distintos uns dos outros. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, reencarnados com o mesmo propósito de progredirmos, não é? Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo
antes de terdes dirigido o vosso pensamento até Deus. Porque aí, quando nós dirigimos o nosso pensamento até Deus, nós pedimos a Deus que nos perdoe, não é? Aí, lembrando aquela passagem que Jesus diz: mas se teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferenda ao pé do altar, vai lá, te reconcilia e depois volta e oferece a tua oferenda a Deus. E aqui também ele diz que não devemos condenar nosso próximo sem antes nos dirigirmos em pensamento a Deus, porque isso vai acontecer, não é? E aí? Você vai falar do seu irmão? Espera aí, você também não está bem ainda de todo, não é? Estamos todos progredindo. E a gente vai acalmando aí, às vezes, a nossa tendência a julgar. Continua, então, o espírito Sansão. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, honesto, não é? Consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. E procurar procurar ao redor de si mesmo o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os vossos irmãos. Procurar ao redor de nós o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os vossos irmãos para abrandá-las. Criar aquele vínculo de empatia. Em que eu posso ajudar? Qual a melhor forma de ajudar esse irmão? É encarar a grande família humana como a sua própria família, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis bem contentes se os vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. Então, de novo, ele está reforçando a ideia de nós agirmos para com o outro como gostaríamos que o outro agisse para conosco. Então, ao sermos tolerantes e compreensivos, também nós gostaríamos e gostamos que o outro assim seja tolerante e compreensivo conosco. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio. Então, em vez de criticar, olhe que aquela palavra de esperança e de apoio pode vir como aquela boia de salva-vidas antes que o outro esteja. Às vezes a gente não vê, o outro está quase arrebentando a corda. A gente não vê. E aí vem uma situação e nós vai na criticazinha, vai na... Não, mas pode ser melhor, tem que ser dessa forma. Por que você faz isso? Não tá bom, não tá bom, não tá do meu jeito, não tá bom. E às vezes aquele estímulo, olha, mas você está no caminho, eu acho que é bem por aí. Muito bem, olha que esforço que você fez. Isso pode salvar uma vida. Às vezes a gente não tem noção disso. Não tem. E ele continua nos dizendo assim: a todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que as sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias, quer dizer, não é apenas, ele não está dizendo que ele disse, os espíritos disseram e nós vamos dizer, não, isso vai se espalhar pelo mundo todo. Caminharão, irão adiante, entre todos. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável, que é esse caminho de dominar toda a humanidade. Mas já tendes ganho, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. E a gente não tem ideia. Às vezes só dessa vida a gente olha uns 30 e já fala assim, nossa, que esses 30 anos fizeram diferença. Imagina 100.
tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que no passado rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com mais facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. E pensar que esses 100 anos já passaram 160 desse momento aqui. Não é? Quanto já não mudamos? Se mudamos de 1763, que foi quando ele mandou essa mensagem, foi 1863, e ele diz que nos últimos 100 anos mudamos, ou seja, de 1763 a 1863. Imaginemos de 1863 ao ano que estamos, em pleno século XXI. É uma maravilha isso, não é? Daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, estava nascente, não é? Vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou. Ele está falando aqui do século XIX, não é? Esse século das luzes, não é? Que veio trazer mudanças que possibilitaram estarmos hoje como estamos, não é? É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, dedo de Deus, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, ou seja, através do amor ao próximo, os espíritos encarnados, julgando e sentindo-se melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças. Mas isso não aconteceu, mas estamos caminhando, lutando contra o homem velho que ainda está em nós, não é? Se amarem para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos, ou seja, de beligerâncias, de conflitos, de confrontos entre os povos. Vamos sim destruir isto tudo. Mas eu não vejo isso, está tudo de mal a pior. As coisas não acontecem nem de um dia para o outro e nem do lado de fora. Isso vai começar a acontecer dentro do coração das criaturas. E não vamos esquecer, os corações endurecidos, aqueles que não se permitirem promover essas mudanças, não vão ficar no planeta Terra. E ele conclui nos dizendo assim: grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, e aqui ele se refere ao século XX, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação dessa máxima bem compreendida: amai bastante a fim de serdes amados. O século XX já acabou? Não. Eu estou aqui, eu nasci no século XX. Muita gente do século XX ainda está aqui. E o século XX vai continuar por aqui até o último de nós, que nascemos no século XX. Os meus filhos ainda nasceram no século XX.
O final, o século XX. Então, enquanto aqui estiverem os seres do século XX, aqui ainda estará o século XX a ser vivido. Ainda tem muito século XX pela frente. Vamos continuar esse bom trabalho nesta lei do amor, vivendo essa máxima, amando bastante a fim de sermos amados. Amanhã voltaremos com mais um projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.